Então, assim, tem uma frase do João Adib que eu gosto, não é uma frase, né? É um jargão dele, né? Que é ritmo, rotina e ritual. Então, o que a gente começou a fazer dentro da ADP? Colocar um ritmo. A gente tem um ritmo para onde a gente está indo. Uhum. A gente começou a implementar rotina. Daniel, isso aqui é de sempre? Não, cara. Isso aqui é toda a vida reformulado. Cada movimento dentro da empresa, que tu teve também alguns, tu também tive alguns, a gente tem que mudar as rotinas, mudar os rituais. Então, é ritmo, rotina e ritual. E atendimento é ritual. Vou te trazer um exemplo. Se eu te atender, eu não posso chegar assim, ó, Robson, faz esse consórcio comigo aqui. Não dá. Tem que chegar aqui. Primeiro, eu tenho que te entender, eu tenho que conversar contigo, criar rapport. A venda de um consórcio hoje, o momento do pitch de venda, eles são 10% só. Então, no final de uma conversa, talvez de 1 hora, 10 minutos é apresentação e 10 minutos é fechamento. E o fechamento é simples. Robson, fez sentido? Ah, cara, não sei. Tem que saber as tuas objeções. Sim. Se tu tá sem objeção, cara, tu quer fazer o nome da tua esposa, o nome da pessoa jurídica, é simples. Tu interessou, não tem objeção, fechamento. Só que tem uma hora que o vendedor ele tem na cabeça dele, não sei por que eles têm isso, né? Eu já virei essa chave, graças a Deus, que é, será que ele vai vender, comprar ou não? É como se criasse uma venda ilusória. Uma venda Então, imaginária. existe um medo de perder a venda. Cara, mas a venda não existe. Então, Tá com medo de perder algo que tu não tem, né? Exatamente. Então, a direção que eu sempre dou é, eu faço a apresentação ela tem que ser uma lógica construída. Então, o que ele é, quem eu sou, o produto, o que ele transforma e valor. É uma lógica construída, novamente, né? É um ritual. E após ficou legal? Geração de consciência, né? Porque ele é bom para você e depois é fechamento. E fechamento é fechamento. Exato. E é interessante, assim, todo mundo, todos os dias, sai de casa para negociar alguma coisa. Verdade. Ou negocia o tempo, ou negocia... Tudo negocia. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que sai de casa hoje, a não ser que more muito no interior, ela compra alguma coisa. Ou compra um almoço, compra um café, alguma coisa ela compra. Verdade. Só que a experiência de compra, nem todo mundo tem. Às vezes pode chegar num lugar que tu vai ter uma experiência de compra melhor. Vou trazer um exemplo. Eu posso ir numa padaria e comer um pão com café. Mas eu posso ir no Starbucks e o cara dizer, queres um café com uma rosquinha com não sei o quê? Então lá tem um ritual de venda diferente, que faz tu comprar muito mais. Então o que a gente trouxe para a ADP, que foi a tua pergunta inicial, né, foi um ritual de atendimento. Hoje a gente tem esse formato. Daniel, todos os vendedores são fiéis a isso, os nossos? Não são. Por quê? Apesar de ter tudo isso é uma cultura muito forte, a gente trabalha com perfis comportamentais diferentes. Tu já teve tem um corretor meu hoje que foi de um ex-funcionário, que é o Márcio, né? O Márcio, ele é estável. Então o vendedor estável, ele vai escutar muito mais do que falar. O vendedor influente vai falar muito mais do que escutar. Exato. O dominante vai ficar agoniado. Ele não vai nem querer escutar o cliente. E o conforme vai querer mostrar a planilha toda. Então, cada vendedor ele tem um perfil diferente, assim como o cliente também tem. E o cliente. E agora tu pegou num ponto bem, assim, forte, eu acredito, assim, para quem entra para o mundo das vendas, né? Que para mim é o que move o mundo, é vendas. Vendas para tudo, tá em tudo. Seja do negócio mais simples ao mais sofisticado, tudo é venda. Tudo depende de venda, tudo provém da venda. E tem muito isso hoje. Um exemplo, tu tem um perfil de comprador, eu tenho um perfil de comprador e alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Tem um cara que é mais analítico. Um exemplo, tem gente que para vender para mim tem muita facilidade. Tem vendedor que me atende, que eu começo a conversar com o cara, comprei, o que tu quer me vender? Só falar? Sim. Né? Então, e tem já vendedor que começou a falar comigo, cara, valeu, um abraço, foi bom te conhecer, até Tchau. a próxima. Às vezes ele até teria o produto que eu gostaria, enfim, mas ele não teve... O feeling. Não conseguiu pegar. E eu acho que tudo bem, tá tudo certo. Faz parte. Né? Faz parte, até porque a gente não... Eu creio nisso, que a gente não consegue conectar com todas as pessoas, até porque tu também tem um perfil, um jeito de ser que possivelmente... Alguns vai agoniar a gente. Alguns não vai dar certo, né? Sim. Então, isso aí que tu tá falando, realmente, eu acredito... Eu criei uma coisa, Robson, que a gente é transformado sempre. E a conversa minha do Roberto antes era essa, que a gente nunca vai parar de transformar. Mas existe um padrão, principalmente na minha idade e na tua, porque tu tens hoje talvez a minha idade, né? E a gente foi criado num momento que a gente chama de revolução industrial. Então, a revolução industrial, ela não paga as pessoas pela competência, não paga as pessoas pela produção, ela paga pelo horário. Exatamente. Ela paga pela regra. Então, por que às vezes nós em si nos agoniamos? Porque às vezes a gente não se conecta com uma outra geração, ou a mais antiga ou até a mais nova.
Por que eu estou contextualizando isso? Porque, para mim, o profissional ideal da nova geração é o profissional que ele não para de estudar. Mas não é estudar sobre assuntos aleatórios, é estudar sobre vendas, sobre negócio, sobre objeção, sobre como é que uma IA pode me ajudar, como é que saber sobre pessoas pode me ajudar, é transformar a cabeça. Por quê? Onde é que moram os grandes problemas com vendedores? A mente. Porque o nosso maior patrimônio é a cabeça. Hoje do vendedor é. Sim. É a reputação, é a mente. É o que... Então, muitos vendedores eles não buscam nem chegar em casa e estudar sobre uma venda diferente, sobre uma quebra de objeção diferente, ou criar um plano de venda. Ele não pensa. Ele chega em casa, talvez o que ele vai fazer é descansar, ou talvez ele vai ver um Reels, ou talvez vai perder tempo com outra coisa. Exato. Então, o vendedor ele tem um paradigma, né, que não precisa estudar. Não, eu sou vendedor, é talento, acabou. Não. Por incrível que pareça, na minha visão, vendas é treinamento. Exato. Eu posso treinar um vendedor estável, um conforme, um dominante e um influente. Posso treinar todos eles. Assim como tem vendedor, não te interrompendo, mas já interrompendo, que fala muito, vende bem. Tem vendedor que fala pouco, que por incrível que pareça, que muitos, né, que veio de fora, assim, o cara não é um bom vendedor. Tá, mas por que tu acha? O cara fala pouco. Às vezes, esse tipo de vendedor vende muito bem. Eu já tive vendedor assim. O cara era mais na dele, mais quietinho, mas estava sempre performando. E tinha o cara que também falava bem e tal, mas não performava, às vezes, tão bem. Oscilava até mais. Exatamente, oscilava. Vinha aquele compasso, né? E já aquele que não falava tanto, ele tinha aquela constância. Estava sempre vendendo, sempre performando. Então, geralmente o constante, ele é um vendedor estável e influente. E geralmente o vendedor que oscila mais, ele é um influente puro. Por que o influente puro? O influente puro, ele é um cara que ele precisa de reconhecimento. Ele é necessário para ele. Movido. Então, vou trazer um exemplo. Ele fala, vendeu, deu o melhor dele. Nossa, ele quase matou. Ele não foi premiado. Meu Deus. Daí o que acontece? Ele dá o melhor. Ele não é reconhecido como ele esperava ser reconhecido. Naturalmente, ele faz o quê? Eu sou uma pessoa ruim. Já o cara que ele é estável, ele nunca espera tanto o reconhecimento. Ele gosta mais do processo, ele gosta mais da segurança. Exato. Então, ele não dá tanta bola para o reconhecimento, é mais bola para a segurança. Então, para ele, quanto mais ele vender de maneira segura, para ele é melhor. Para ele ter mais valor do que o reconhecimento. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu venho estudando muito isso. Cara, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo. Para ter uma ideia, o maior problema da humanidade que a gente tem, o maior problema é paternidade. Problema com o pai, problema de abandono, o problema de abandono de pai presente. Então, se a gente conseguir entender o quanto a paternidade nos afetou, a gente cura nossas feridas e começa a conseguir entender um cliente. Por que ele não toma decisão? Por que o meu colaborador não toma uma decisão diferente? Por que ele é tão inseguro? Por que ele faz... Tu começa a... Porque o grande problema do gestor, que é o nosso problema, é que a gente tem muitas dúvidas na nossa cabeça. Pá, por que o Joãozinho ali não tá vendendo, cara? Agora, se eu sei, cara, ele não tá vendendo porque ele teve um problema, que ele era assim, o perfil dele é assado. Tu começa a criar uma visão sobre ele real. E quando tu tem uma visão real, a gente cria um plano de ação para a visão real. Exato. Agora, quando eu julgo... ele não vende porque preguiçoso. Automaticamente eu julguei e acabou. O cara é preguiçoso, mas... E aí isso é muito louco, né? Porque quando na nossa cabeça a gente define um padrão, a gente pensa, a gente sente, a gente fala. Então, se o cara é preguiçoso, pensei. Vi de novo ele meio que parecendo preguiçoso. Senti. Daqui a pouco eu tô falando, cara, tu é um preguiçoso. Porque isso tô materializando aquilo. Porque realmente, tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente fala. Então, hoje nós como gestores, nós principalmente, eu tenho uma visão que a gente sempre tem que estar avançando. Porque se a gente avança, as pessoas que estão no nosso lugar também vão avançando, como fosse uma maré, né? A maré sobe para todo mundo.